Olá a todos, olá a todas, sou o professor João da Costa, leciono matemática e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso gratuito de análise combinatória. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixa aí também seu like, seu comentário, caso você tenha alguma dúvida ou queira deixar alguma dica para os seus colegas, tá certo? E hoje nós vamos resolver a lista de nível 3, pessoal. A lista de nível 3 da primeira aula, princípio fundamental da contagem. E a primeira questão diz o seguinte para a gente. Um baralho é composto por 52 cartas, divididas em 4 naipes distintos: copas, paus, ouro e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras quartas são um valete, J, dama, Q, rei, K e as. Ao serem retiradas desse baralho, 2 cartas, uma a uma, sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros, obrigatoriamente de ouros, e a segunda não seja um as, é igual a. Bom, pessoal, então para ilustrar a nossa questão, eu fiz aqui os 4 símbolos do baralho: copas, paus, ouros e espada. E aí ele diz o seguinte, olha, para a primeira carta, a primeira decisão que você toma, a primeira carta ela obrigatoriamente precisa ser de ouros. E a segunda carta? A segunda carta pode ser qualquer naipe, desde que não seja um as aqui. Então aqui eu não posso ter nenhum as. Tá legal, pessoal? Bom, quantas possibilidades eu tenho para ouros? Eu tenho 13. E para essa última carta aqui, qualquer uma que não seja o as. Então quantas possibilidades eu tenho aqui? A resposta é não sei. Não sei porque dentro dessas 13 cartas de ouro tem uma carta de as. E se eu tiver escolhido as aqui? Então, esse aqui é a nossa decisão mais restrita. Essa decisão vai obrigar a gente a dividir esse problema em partes mais simples. Então eu vou separar aqui assim, olha. O primeiro caso será o seguinte: quando na primeira carta for igual a um as de ouros. Tá legal? Então tá aqui, eu tenho aqui 2 decisões para tomar. A primeira, obrigatoriamente, vai ser um as de ouro. A gente aplicou essa restrição, tá certo? Então, para a primeira, eu tenho apenas uma possibilidade. Já utilizei o as aqui. Então, agora, não tenho mais 13 cartas de ouro. Eu tenho 12 cartas de ouro. Não posso no último dígito utilizar o as, então só tenho 12 opções. Não posso na minha última escolha utilizar um as, então só tenho aqui 12 opções. E não posso utilizar um as aqui também, portanto eu só tenho 12 opções. Quando eu somo todas elas, eu tenho 48 formas de escolher essa última carta. Portanto, 1 vezes 48, 48. Agora nós vamos pensar no segundo caso, pessoal. O segundo caso, eu não estou mais analisando o meu baralho com o as de ouro. Então tá aqui, o segundo caso. No segundo caso, a minha primeira carta será uma carta de ouros. Só que eu não vou usar, vou botar aqui, menos o as, porque eu já pensei nesse caso aqui. Então, olha aqui, eu tenho 2 situações para escolher, tá certo? Onde aqui, eu já descartei o as, eu não vou pensar mais nesse as aqui para o primeiro dígito, tá certo? E também não vou pensar para o segundo. Por quê? Porque no segundo simplesmente não pode aparecer, né? Então, aqui, eu já não vou usar esse as para a primeira opção. Me sobram quantas opções de ouro? Me sobram 12 opções de ouro. Portanto, para essa primeira carta de ouro, eu tenho 12 opções. Bom, para a segunda carta pode ser absolutamente qualquer carta menos um as. Olha, pessoal, presta bem atenção. Eu já utilizei uma carta aqui. Desse modo, se essa aqui não pode ser as, eu tenho 12 opções aqui, 12 opções aqui, 12 opções aqui. Sendo que nesse primeiro dígito eu já utilizei uma de ouro. Portanto, aqui agora eu tenho 11 opções, porque eu já utilizei uma aqui. Então agora eu vou ter um total de 47 cartas para a minha segunda escolha. E aí,
12 vezes 47, isso aqui vai dar 564. Quando eu somo 564 com 48, eu vou encontrar um total de 612 possibilidades. Portanto, ficamos com a letra A. Bom, vamos agora para a nossa segunda questão. A secretária de um médico precisa agendar 4 pacientes A, B, C e D para o mesmo dia. Os pacientes A e B não podem ser agendados no período da manhã e o paciente C não pode ser agendado no período da tarde. Sabendo que para esse dia estão disponíveis 3 horários no período da manhã e 4 no período da tarde, o número de maneiras distintas de a secretária agendar esses pacientes é... Olha só, pessoal, desenhei aqui uma tabelinha rápida, tá? Para a gente entender como esse problema funciona. Vamos lá. O paciente A e o B, eles não podem ser agendados no período da manhã. O paciente C não pode ser agendado no período da tarde. E o paciente D não tem restrição nenhuma de horário. Então, eu coloquei aqui os horários que esses pacientes podem aparecer no consultório, tá? E aí, pessoal, repara, dependendo de como o paciente D escolher ir para o horário, né, que for agendado para o paciente D, ele afeta os demais pacientes. Por quê? Se o paciente D ele vai à tarde, não tem mais 4 vagas à tarde, agora tem 3 vagas à tarde. Se o paciente D vai pela manhã, agora sobram 2 vagas pela manhã. Então, qual é o meu caso mais restrito aí, pessoal? O meu caso mais restrito é o paciente D. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, primeiro caso, o paciente D vai pela manhã. Tá? Então, esse é o meu primeiro caso. Agora, olha aqui, ó, eu vou ter de escolher quantas opções eu tenho para o A, para o B, para o C e para o D. Quantas opções eu tenho? Bom, eu vou começar pelo meu paciente mais restrito. Vou começar pelo D. Quantas opções eu tenho para o paciente D? Não tem 4 vagas, 3 vagas de manhã, não é isso? Não tenho 3 vagas de manhã? Então, se eu tenho 3 vagas de manhã, eu vou colocar o 3 aqui para ele. Bom, agora eu vou olhar para os meus outros pacientes. Bom, estou pensando na manhã. O A é afetado pelo paciente D pela manhã? Não, ele continua tendo 4 vagas à tarde. O B, se o A preencheu uma das vagas à tarde, o B tem 3 opções de horário. E o C? Bom, o C é afetado pelo paciente D. Se eu tinha 3 vagas de manhã, agora eu tenho 2 vagas para o paciente C. Portanto, basta que a gente multiplique esses valores, encontramos lá 72 possibilidades, tá certo? Agora, no segundo caso, o paciente D vai à tarde. Se ele vai à tarde, ele vai afetar os pacientes da tarde. Então, olha aqui, ó, eu tenho 4 opções. Eu tenho que escolher o horário do paciente A, do paciente B, do paciente C e do paciente D. Vou começar pelo mais restrito. Quantas opções eu tenho para o paciente D? 4. Opa, mas aí o paciente D, se ele vai à tarde, ele afeta os pacientes A e B. Portanto, não tenho mais 4 vagas para o paciente A. Eu agora tenho 3 vagas para o paciente A. E para o paciente B? Bom, sobraram 2 vagas. E o paciente C? O paciente C ele vai pela manhã, onde tinham 3 vagas. Multiplicando isso, eu encontro 72. Bom, eu tenho o primeiro caso e o segundo caso. Basta agora fazer o quê? Somar 72 mais 72. Isso dá um total de 144. Portanto, ficamos aí com a letra D. Bom, vamos agora para a nossa questão de número 3. Somando todos os números de 3 algarismos distintos, que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3 e 4, o resultado será igual a... Bom, pessoal, eu montei aqui um esquema com os 4 algarismos, de 1 a 4, né?
E aí, esses algarismos eles podem aparecer ou na unidade, ou na dezena, ou na centena. Eu vou utilizar uma das técnicas que a gente aprendeu em aulas anteriores. Eu vou pensar em um caso para ver como o problema vai se comportar e depois eu vou trabalhar o resto do problema. Então vamos pensar no caso onde eu vou ter nas unidades o algarismo 1. Restringir o algarismo 1 para a última unidade. Então olha aqui, ó. Para a centena, eu tenho como opção 2, o 3 ou 4. Então eu tenho 3 algarismos aqui. Para a dezena, sobram 2. Então, com o 1 nas unidades, eu tenho 3 vezes 2, 6 possibilidades. Tá legal? Agora, vamos restringir o 1 à dezena. A dezena. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 3 possibilidades aqui e eu tenho 2 possibilidades aqui. Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez, princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2, 6. E agora, nós vamos restringir o 1 às centenas. Eu vou ter 3 possibilidades para as dezenas e 2 possibilidades para as unidades. 3 vezes 2, 6, mais uma vez. Qual é a conclusão que eu chego? Se eu fizer esse mesmo processo para os demais números, cada um desses algarismos, eles já aparecem 6 vezes nas unidades, 6 vezes nas dezenas e 6 vezes nas centenas. Vê se não é verdade. Faz o mesmo processo para o 2. Faz o mesmo processo para o 3. Você vai ver que cada um deles aparece 6 vezes em unidade, em dezena e em centena. Pessoal, agora fica simples da gente ver o seguinte. Olha só. Eles aparecem 6 vezes nas unidades. Então eu vou ter 6 que multiplica 1, mais 6 que multiplica 2, mais 6 que multiplica 3, mais 6 que multiplica 4. Isso aqui, pessoal, eu estou trabalhando as unidades. Estou trabalhando as unidades, certo? Por quê? Eu vou somar o 1 6 vezes. Quando eu botar todos esses números para somar, eu vou somar o 1 6 vezes. Eu vou somar o 2 6 vezes. Eu vou somar o 3 6 vezes. Por isso eu botei o 6 em evidência aqui, certo? Bom, quando eu faço essa multiplicação, 4, 7, 9, 10. Portanto, isso aqui dá 60. Essa soma dá 60. Agora eu vou pensar para as centenas. Quando 1 está na dezena, quando 1 está na dezena, ele faz o papel do 10. Então, olha só. Eu tenho 6 vezes o 1 na dezena, que faz o papel de 10. Eu tenho 6 vezes o 2 na dezena, que faz o papel de 20. O 3 que faz o papel de 30. E o 4 que faz o papel de 40. Quando eu faço essa soma, eu encontro 100 vezes 6, 600. E por fim, pessoal, eu vou pensar agora, ó, nas 6 vezes que esses algarismos aparecem nas centenas. Portanto, eu vou ter 6 vezes o 1 aparecendo na centena, que faz o papel de 100, mais 6 vezes o 2, que faz o papel de 200, 300 e 400. Quanto é que vai dar isso, pessoal? Isso aqui, ó, deu 1.000 mais 6 vezes 6, 6.000. Quando eu somar todos esses valores, eu vou encontrar 6.660. Ficamos aí, portanto, com a letra E. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero principalmente que você tenha compreendido. Um beijo para todos, um beijo para todas e até o próximo vídeo.